Olá, pessoal! Agora a gente vai aprender um pouco sobre como funcionam os disparos ativos, né? E daí, para entender o que é essa questão de disparos ativos, na verdade, vamos pensar primeiro no bot de forma passiva. Tudo que a gente viu até agora de construção de fluxos, a gente percebe que é quando o bot é muito, também poderia chamar de reativo, né? Ele vai responder o que o usuário traz para ele. Então, o usuário precisa iniciar uma conversa com o bot e, a partir disso, o bot vai vir dando boas-vindas, perguntando algo, mas ele sempre segue a partir de mensagens do usuário e ele tem já mensagens automáticas, né? Pré-programadas, né? A partir da construção que a gente faz dos fluxos e é como o bot geralmente funciona, né? Na maioria dos casos, sempre, né? Em qualquer horário, o usuário vai lá, manda uma mensagem nesse chatbot e ele vai responder automaticamente aquilo dali. Isso é o que a gente chama do bot funcionando de forma passiva. Quando a gente chama de ativo, né, de disparos ativos, é quando a gente quer que a conversa inicie a partir do chatbot, que o chatbot inicie essa conversa com o usuário, né? Enviando uma mensagem de felicitação, por exemplo, feliz aniversário no dia do aniversário desse usuário, ou então fazendo um lembrete de um pagamento de um boleto, uma cobrança, lembrando um prazo para a finalização de um curso e outras coisas mais. Mas a ideia disparativa é essa, em que o chatbot inicia a conversa com o usuário, né? Envia uma mensagem para esse usuário sem que o usuário tenha falado com o bot. E daí a ideia é que a gente vai aprender um pouco de como funciona essa parte de disparos ativos e posteriormente também de campanhas que servem para que a gente programe quando esses disparos vão acontecer a partir de uma data específica. Mas para começar, eu criei um fluxo que chamei de disparo ativo e é bem simples, como vocês vão ver, como é que a gente consegue fazer esses disparos. Então, vamos iniciar fazendo um disparo para o Telegram, né, que é um canal mais simples para a gente entender primeiro como é que funciona a realização desses disparos. Então eu vou escrever uma mensagem aqui, bem simples, falando algo como, lembra de pagar seu boleto, algo do tipo. Olá, sou atendente e vim Então, criei a mensagem bem simples, né? Olá, sou atendente da UN e vim te lembrar de pagar seu boleto que vence daqui 5 dias. Obviamente que em uma outra situação, né, a gente poderia enviar dados, né, desse boleto, a gente poderia enviar o link de pagamento do próprio boleto, a data de vencimento, o valor desse boleto, mas tudo isso são dados que a gente precisaria trazer ou importando esses dados, né, como eu mostrei lá no menu de contatos dentro do módulo de estúdio, a partir de planilha, ou trazendo também esses dados por API, né? A gente pode consumir uma API de um CRM, enfim, de um sistema externo, onde a gente pode trazer esses dados para serem enviados. Mas vamos pensar primeiro, de forma bem simples, a estrutura do disparo ativo. O ponto aqui é que a gente tem esse cartão de enviar mensagem e a gente poderia já meio que enviar esse fluxo para um usuário. A questão é que a nossa plataforma ela é multicanal e a gente precisa determinar para qual canal a gente está querendo fazer esse disparo, né? Porque um mesmo usuário pode ter várias URLs diferentes salvas e a gente precisa determinar para quais desses canais a gente está querendo fazer esse disparo. Se a gente quer enviar para o Telegram, para o WhatsApp, para um Facebook Messenger. E daí para isso é bem simples. A gente vai usar um cartão de atualizar o contato e aqui a gente vai escolher Channel. Lembra que é um dos campos de contato que eu falei que são nativos dentro da plataforma. Quando a gente seleciona Channel, ele aqui mostra os canais que a gente já tem. Aqui tem um canal web, né? Um web chat, e aqui a gente tem esse Sandbox Brian, que na verdade é um canal Telegram que eu tenho integrado nesse projeto. E daí a ideia é que a gente precisa ter esse cartão antes do cartão que vai enviar essa mensagem. Então eu venho com o cartão de atualizar o contato, seleciono Channel, canal, para poder determinar para qual canal eu quero fazer esse disparo. Após isso, eu venho com o cartão de enviar mensagem, onde a gente vai ter o texto, né, para fazer esse disparo ativo, certo? E daí eu posso usar esse cartão, esse botão começar fluxo, que fica nesse canto superior direito, que serve para iniciar esse fluxo agora de forma ativa, né? De forma manual. Eu precisaria vir aqui, clicar nesse botão para poder realizar esse disparo. Essa é a primeira forma que a gente tem para fazer um disparo ativo. Então eu clico nesse cartão e ele vai pedir para a gente selecionar para qual usuário a gente quer fazer esse disparo. Usuário
ou grupo de usuários, né? Então eu posso fazer esse disparo para todo um grupo de usuários ou para um usuário específico, ou até para mais de um. Eu posso selecionar 2 grupos, posso selecionar 2 usuários. Nesse ponto aqui fica a nosso critério. Essas opções aqui de baixo servem para o seguinte: imagina que no momento do disparo, o usuário está já conversando com o chatbot, né? Ele está lá, começou a falar com o chatbot no momento em que eu estou realizando esse disparo. Se a gente quiser que o usuário encerre esse fluxo em que ele está na conversa com o bot para receber esse disparo ativo, a gente não precisa marcar essas opções aqui de baixo. Essas opções servem para, se o usuário estiver conversando com o chatbot e eu querer que ele continue conversando com o bot, a gente seleciona essas opções. Geralmente, a gente vai preferir que o disparo ativo ocorra, porque se eu estou fazendo esse disparo, significa que é um dado importante, alguma informação importante, na verdade, que eu quero que esse usuário veja, e depois ele pode voltar a falar com o bot, né? Mas tudo vai depender do que está sendo enviado e de como funciona o chatbot de vocês. Mas aí basta clicar aqui em começar fluxo, e a ideia é que ele já vai disparar esse fluxo e eu já recebi aqui no Telegram essa mensagem. Então chegou para mim aqui no Telegram: olá, sou atendente da UN e vim te lembrar de pagar seu boleto que vence daqui 5 dias. Então, de forma bem simples, essa é a forma mais manual de realizar disparos ativos e ela funciona dessa forma. O que a gente pode incrementar aqui nesse fluxo é que depois de realizar esse disparo, caso fosse uma situação diferente, como por exemplo, vamos trocar isso daqui para olá, gostaria de retornar seu atendimento. Podemos seguir. E daí vou até criar aqui os botões de sim e não na aba de respostas rápidas, para dar essa outra possibilidade, né? Em que nesse caso eu não estou só enviando uma mensagem de lembrete, né? Eu estou perguntando se eu posso retornar um atendimento com esse usuário ou fazendo alguma pergunta para ele. E daí isso vai esperando que ele nos responda, né? E daí nisso eu posso, depois que eu enviei essa primeira mensagem ativa, seguir com o fluxo a partir dessa pergunta, aguardando a resposta dele e depois seguindo para outras possibilidades. Então, por exemplo, que ele não aceita, no nome do resultado, né, ele não aceita caractere especial. Então, escrevi aqui binário só para pensar, né, que ele está respondendo sim ou não, e vou colocar aqui esses filtros: sim, um S, SI, porque o usuário pode responder diferente, né, sim. Por isso que o ideal é sempre, nesses pontos, usar a inteligência artificial. Mas aí, se ele disser sim, por exemplo, eu posso usar um cartão de entrar em outro fluxo para direcionar esse usuário, por exemplo, para um fluxo de menu. Caso ele diga não, a gente pode dizer tudo bem, qualquer coisa pode falar conosco novamente. E daí agora eu vou disparar de novo esse fluxo para esse usuário e a gente vai perceber que depois de enviar essa mensagem para o usuário, ele vai poder responder e a gente seguir uns outros fluxos a partir disso. Então, vou disparar de novo esse fluxo aqui para o meu usuário. E daí aqui eu recebi, né? Olá, gostaria de retornar seu atendimento? Podemos seguir? E daí se eu disser sim, aí ele me envia para aquele fluxo de menu e aí segue. Então a gente viu aqui que existe outra forma, né, de fazer disparos ativos em que eu não vou só enviar uma mensagem para esse usuário, mas também esperar que ele me responda e que a gente volte a ter uma interação, né? Como nesse caso aqui em que eu construí, né? Que eu gostaria de retornar esse atendimento. Então vamos disparar aqui para o Telegram para ver como funcionaria. De novo, eu vou selecionar aqui o meu usuário e clicar em começar fluxo. Então já recebi aqui no Telegram, ele me enviou a mensagem, né? Olá, gostaria de retornar seu atendimento. Podemos seguir? Então vou clicar sim. E a ideia é que ele vai me enviar ali, que eu coloquei para me enviar para um fluxo de menu, né? E daí a partir daqui, enfim, ia depender de como vocês estão construindo esse chatbot, né? De qual é o escopo desse bot, mas o funcionamento dos disparos ativos de forma manual funciona assim. Posteriormente, a gente vai ver como funcionam os disparos ativos a partir das campanhas, onde a gente consegue programar uma data específica para que esse disparo seja enviado.